Seja bem-vindo à primeira aula do canal Block Física de Cinemática. A cinemática é aquela parte da física que estuda o movimento dos corpos. A gente fala sobre velocidade, aceleração de um corpo, sem se preocupar como esse corpo entrou em movimento. Essa é a parte da dinâmica. Alguns conceitos iniciais importantes pra gente são trajetória, posição e deslocamento. Sabe as pegadas que você deixa na areia da praia, por exemplo? Então, são sucessivas posições que você um dia já ocupou. A trajetória aqui na cinemática vai ser isso. É as sucessivas posições que você já ocupou ou que você pode ocupar ao longo do tempo. O mesmo acontece, por exemplo, quando o avião deixa o rastro no céu. Aquela é a trajetória que ele está fazendo ao longo do tempo. Essa trajetória vai ser importantíssima para nossos exercícios de cinemática. Agora, a trajetória depende do observador. Por exemplo, para o mesmo movimento, o que você enxerga como trajetória pode ser diferente daquilo que eu enxergo. Depende de onde nós estamos. Você quer ver um exemplo rápido, fácil? Se eu jogar essa bola assim, ó. Você que está olhando de lado percebe a trajetória, a sucessão de posições dessa bola como uma parábola. Agora, se você olhar de cima, você pode achar que essa bola teve uma trajetória retilínea. Então a pergunta é, quem está certo nessa história? Essa pergunta não tem relevância, porque a trajetória e o movimento dependem do observador. Por exemplo, imagine um ônibus em que tem o passageiro e o motorista. Os dois estão com a mesma velocidade, como a gente agora, então eles estão em repouso em relação ao outro. Mas, se alguém olhar de fora, tem a nítida impressão de que os dois estão em movimento. Ou seja, até o movimento, se está em movimento ou está em repouso, depende do observador, do que a gente chama de referencial. A trajetória também depende do referencial. Num exercício cinemático é importante que a gente desenhe, faça um esquema de uma trajetória. Aqui eu tenho uma linha, é importante que eu tenha uma origem e é importante que eu tenha um sentido dessa trajetória. Bom, eu estou aqui ocupando uma posição, o que a gente chama de espaço, por isso a gente usa a letra S de space, 10 metros. O que significa isso? Que eu estou a 10 metros da origem. Não significa que eu andei 10 metros. Por exemplo, quando você encontra uma placa dessa no meio da rodovia, significa que você está ocupando a posição 311 km. Ou seja, você está a 311 km da origem. Não significa que você andou 311 km. Você pode ter acabado de sair da rodovia. Então, se eu ocupo a posição, ou cada posição que eu ocupo aqui, é sempre uma referência à origem que eu tenho. Eu estou aqui, então, na posição 10 metros, ou seja, eu estou a 10 metros da origem. Se eu andar mais 10 metros, eu estou a 20 metros da origem. E a minha posição inicial, então, era 10 metros, e o que a gente chama de posição final, agora é 20 metros. Então eu tive um deslocamento nessa trajetória. O deslocamento foi de 10 metros. Como a gente faz isso? A gente usa a posição final menos a posição inicial. Repare que as minhas posições podem ser positivas se eu estou à frente da origem, no sentido da trajetória, ou elas podem ser negativas se eu estou atrás da origem, certo? Então, o meu deslocamento também pode ser positivo se eu andar na direção da trajetória. O meu deslocamento pode ser negativo se, por exemplo, eu saísse dos 10 metros e fosse para os menos 10 metros. Eu tive um deslocamento de menos 20 metros. Posição final menos posição inicial. Agora, eu pergunto, por exemplo, se eu estava aqui na minha casa, que fica a 10 metros da origem. Aliás, o número da sua casa tem a ver com a distância da sua casa até o começo da rua, sabia disso? Bom, se eu estou aqui na minha casa e ando 20 metros, por exemplo, ou 20 quilômetros, e chego, por exemplo, numa padaria, e volto, por exemplo, para um posto de gasolina que está a 10 metros antes. Eu tive um deslocamento e tive uma distância percorrida. Espera lá. Deslocamento e distância percorrida não são as mesmas coisas? Esse é o assunto para a próxima aula.